Então, boa noite a todas, sejam bem-vindas. Hoje, então, vamos dar continuidade à nossa série, né? Dando mais um passo. Glória a Deus que o Senhor tem mesmo nos dirigido nesse caminhar, nesse processo. E nós vimos no texto de Romanos 8, 26, nosso último estudo, eu vou colocar aqui na tela, assim. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, idos inexprimíveis. Então, essa palavra fala a respeito do assistir, que o Espírito Santo de Deus ele nos assiste. O que significa isso? Ele nos acompanha nesse projeto, nesse propósito, nessa caminhada, nesse processo de cura. Ele é participante. Então, há uma parte que cabe a nós. O Espírito Santo de Deus ele nos ajuda, é o nosso conselheiro. Ele é aquele que nos ajuda e que nos capacita também, ele é nosso companheiro. E nós vimos, então, no nosso último estudo, qual é a parte que nos cabe. Nós vimos 3 partes, na verdade. Vou colocar aqui o slide para vocês lembrarem. Então, o Espírito Santo de Deus nos ajuda, há uma parte que cabe a nós. Nós falamos a respeito de encarar o problema de frente, aceitar a nossa responsabilidade, perguntar a nós mesmos se desejamos realmente ser curados. Então, nós falamos a respeito do quê? De encarar o problema de frente, porque eu preciso reconhecer que existe um problema. Como que eu vou ser curada se eu não reconheço que há um problema? Eu preciso de cura. E para isso, muitas vezes, eu preciso trazer à luz, às vezes, aquele trauma, aquela situação que está lá no mais íntimo. E em muitos momentos eu preciso de alguém até mesmo para compartilhar. Nós falamos por que muitas vezes é tão bom ir num psicólogo. E no psicólogo o que você faz? Você fala. Você desabafa, muitas vezes você coloca aquilo que está dentro, você coloca para fora aquilo que está dentro no seu íntimo. Então, em muitos momentos é necessário compartilhar com alguém. Eu falo que sempre Deus levanta pessoas que são especiais, que são pessoas ali que vão estar conosco muitas vezes nessa caminhada. Por isso que em Tiago diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para serdes. Então, muitas vezes é um processo que é necessário não para perdão de pecado, porque a palavra de Deus diz: curais para serdes curados. Então, essa parte que nós falamos, então, a respeito de você encarar esse problema de frente, e nós precisamos disso, muitas vezes ter coragem de falar, muitas vezes situações que estão lá no fundo, muitas vezes no íntimo da nossa alma, mas que nós precisamos falar para que a gente possa receber essa cura. Aceitar a nossa responsabilidade. Nós nunca vamos conseguir ser curados dos nossos traumas se nós ficarmos tentando colocar sempre a culpa, muitas vezes, nos outros. Né? Muitas vezes você pode até não ter sido culpado, vamos dizer, de ter sido ferido, né? Mas nós temos a nossa responsabilidade. E a responsabilidade na cura também, que eu preciso, muitas vezes, aceitar a minha parte, aquilo que eu preciso fazer. Né? Você está aqui porque você tomou uma decisão. Você deseja ser curada. E para isso você tem algo para fazer. Nós estamos vendo que o Espírito Santo de Deus, ele faz a parte dele, mas tem a parte que é nossa. Esse passo, essa caminhada, esse permitir, muitas vezes, do Espírito Santo de Deus estar trabalhando no teu coração, estar trazendo muitas vezes à luz algumas coisas que muitas vezes são dolorosas, que falam que nem sempre é fácil nós trazermos, às vezes, à nossa memória algumas lembranças, mas que é necessário, mas o Espírito Santo de Deus ele deseja fazer isso para nos curar. E nós falamos também, o último tópico, a respeito de perguntar a nós mesmos se realmente desejamos ser curados. Nós falamos a respeito de um texto que Jesus chegou para um homem que estava há 38 anos enfermo. E Jesus chega para ele e faz uma pergunta: queres ficar são? Nós podemos pensar assim, mas não é óbvio que um homem que está há 38 anos enfermo, deitado, que ele deseja ser curado? Eu falo que Deus sempre deseja sempre respeita a nossa vontade, nosso livre arbítrio. E mesmo
no caso de uma pessoa que está ali passando por dor, passando por uma situação, né, o Senhor, ele faz essa pergunta porque ele precisa ter o desejo da pessoa realmente ser curada. Nós falamos que na psicologia, ela explica muitas vezes que algumas pessoas às vezes não querem ser curadas. Por mais que isso pareça algo assim tão, vamos dizer assim, não é tão óbvio alguém querer ser curado. Quem vai querer ficar enfermo? Mas existem ganhos secundários que algumas pessoas podem ter. Vamos dizer que essa pessoa é uma pessoa carente. Ela tem uma carência na sua alma. E quando ela está enferma, ela tem o cuidado do esposo, ela tem o cuidado dos filhos. As pessoas fazem a comida para ela, as pessoas são mais perto dela. Então, ela começa a ter aqueles ganhos secundários que ela sente aquela carência na alma dela que ela não quer ficar curada por causa dos ganhos, né? Então, nós precisamos perguntar a nós mesmos: realmente desejo ser curada? Eu quero ser curada? Porque o Espírito Santo de Deus, ele deseja fazer isso, mas ele também, Jesus perguntou para aquele homem, assim como ele pergunta para nós: você realmente deseja ser curada? E às vezes nós desejamos, mas nós não queremos também dar os passos necessários para a cura. Para que nós possamos ser curadas, existem alguns passos que nós precisamos dar. Nós também vamos falar a respeito. Mas então, nós falamos a respeito desses três, a parte que nos cabe, né, até no nosso estudo, e hoje nós vamos falar sobre esses outros. Perdoar a todos os que estão envolvidos no nosso problema, perdoar a si mesmo, pedir ao Espírito Santo para nos mostrar qual é realmente o nosso problema, como devemos orar a respeito. Sobre isso que vamos falar hoje. Perdoar a todos os que estão envolvidos no problema. Então, muitas vezes existem pessoas que não querem perdoar. E há um motivo que algumas pessoas não querem perdoar, porque em alguns momentos elas vão deixar de ter quem culpar a respeito daquela situação que ela está vivendo. Nós vimos que na palavra de Deus, onde diz que perdoar é um princípio da palavra de Deus. Onde que nós aprendemos a respeito do perdão, vamos dizer, na palavra? Texto que é tão conhecido de todos nós, né? Que é o Pai Nosso. Que a palavra de Deus diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então, nós precisamos entender que é um princípio do reino de Deus perdoar e nós precisamos perdoar. E eu preciso também pedir para o Espírito Santo de Deus se existe alguma área que eu preciso reconhecer. E talvez você tenha alguma área que você não consiga falar, ou que você não queira falar, mas que ele precisa trazer cura. Então, nós precisamos pedir para o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus me mostra. E ele vai te mostrar, né, aquilo que é necessário. Existe um perdão que você precisa dar, perdoar a pessoa, né, no problema, ou a você. Então, nós precisamos buscar isso de Deus. Perdoar a si mesmo. Porque eu já ouvi, muitas vezes a gente ouve as pessoas falarem: não, eu sei que Deus já me perdoou. Nós temos muito bem essa consciência, muitas vezes, né? Quem não tem que Deus perdoa? Quem tem dúvida que Deus perdoa? Mas, às vezes, nós falamos: mas eu não consigo me perdoar. Você já ouviu isso de alguém? Ou já sentiu isso? Sentir assim: eu sei que Deus me perdoa, eu tenho essa convicção que eu recebi perdão de Deus, mas eu não me perdoo, ou eu não consigo me perdoar. E, na verdade, é algo assim que é até algo contraditório. Porque como que eu posso crer que Deus me perdoou? Eu não mereço o perdão de Deus, mas Deus me perdoou e eu não consigo me perdoar. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que Deus, ele lança os nossos pecados no mar de esquecimento. Sabe o que Corten Bull disse? Dia. É uma frase tão conhecida que às vezes tem pessoas que pensam que está na Bíblia isso. Ele falou que depois Deus coloca uma placa dizendo: proibido pescar. Já ouviram isso? É um mistério, né? A palavra de Deus diz que Deus nos perdoa a ponto de esquecer. Quer dizer, ele não fica lembrando.
E porque nós ficamos lembrando o tempo todo daquilo que Deus já fez nas nossas vidas, daquilo que Deus já nos perdoou, né? Uma vez eu li, não lembro onde foi que eu vi, mas alguém assim que havia cometido algum pecado, estava pedindo perdão para Deus novamente, novamente, pela mesma falha, pelo mesmo erro, e que Deus falou para ela assim: eu não sei do que você está falando. Como, Senhor? O Senhor não sabe? Né? Porque Deus, ele esquece. A palavra de Deus diz que lança no mar do esquecimento. E se Deus pode fazer isso, nós não podemos nos perdoar nós mesmos. Então, essa também é a parte que nos cabe, a questão de nós perdoarmos o próximo, perdoarmos aquele que nos ofendeu, ou aquele que causou talvez aquele trauma, e perdoarmos a nós mesmos. E a última parte que é pedir ao Espírito Santo para nos mostrar qual é realmente o nosso problema e como devemos orar a respeito. Será que nós sempre sabemos que nós estamos, quando nós temos um trauma? Você acha que a gente sempre tem consciência de um trauma? Você acha? Marlu diz que não. Não. Quem mais? Toda pessoa traumatizada sabe? Tem consciência? Sempre. Há traumas que nós temos, sim. Consciência, sabemos exatamente se a pessoa tem relato de uma forma muito visual, vamos dizer assim. Muito visual aquilo que ela viveu. Mas há situações, há coisas que estão lá no mais profundo da nossa alma e que nem sempre a gente tem essa consciência. Lembro da imagem que eu mandei para vocês, que a gente compartilhou aqui a respeito daquela sequoia gigante? Ficava lá no DNA da árvore, na biografia, vamos dizer, aquele tronco da árvore tinha aquelas marcas. E às vezes existem marcas tão profundas que nem sempre nós sabemos, nós temos a consciência, vamos dizer, daquilo. Por isso que a palavra de Deus diz que nós não sabemos orar como convém. Olha só, a Marlu colocou, tem traumas que nos foram revelados pelo Espírito Santo. É verdade, Marlu. Quantas vezes, né, que o Senhor traz à luz, às vezes, algo às vezes que nós nem... E nós percebemos isso porque o Espírito Santo de Deus nos mostra. Por isso que a palavra de Deus diz, nós não sabemos orar como convém. Então, o Espírito Santo, ele vai estar ali nos assistindo, nos ajudando. Ele é o nosso conselheiro, ele vai nos ajudar também a ver, porque muitas vezes nós temos reações que são devido a traumas. Às vezes nós reagimos de certa forma em algumas situações, mas devido a traumas, devido a situações que nós vivemos emocionais, com uma carga emocional muito grande. Então, o Espírito Santo de Deus, ele vai nos ajudar. Às vezes é por meio da palavra. Você está lendo a palavra e o Espírito Santo de Deus traz isso ao teu coração. Às vezes não é nem através da palavra, não é nem às vezes através de uma. É, às vezes é através de um incidente, algo que acontece na tua vida. De repente, o Espírito Santo de Deus traz aquela lembrança, traz aquilo para você, né? No instante, ele revela para você aquele problema. Então, é importante que a gente enxergue com clareza, para que a gente saiba também como caminhar, como que a gente deve orar. Né? Tiago nos advertiu que nós não sabemos. Muitas vezes, ele advertiu que nós muitas vezes fazemos petições erradas. Nós não somos atendidos por causa da forma que nós pedimos errado. Então, nós precisamos buscar do Senhor, esse conselheiro. Às vezes, Deus vai usar uma pessoa para orar junto contigo, para que você esteja, para que seja junto contigo nessa caminhada, para que mostre para você. E muitas vezes, nós pensamos que estamos curados, mas estamos adoecidos. Como que isso pode aparecer? Vou dar um exemplo para você. Vamos dizer que eu sofri situações de muito autoritarismo, vamos dizer, com meu pai, com os meus pais. Foi um filho excessivamente cobrado. Lembra que eu contei para vocês da história daquele menino que quando ele tirava 7 não estava bom, tirava 8 não estava bom, tirou 10 em todas as disciplinas, o pai falou para ele, professores dão nota. Então, sempre ele achava que ele nunca alcançava, né? Então, vamos dizer assim, de repente eu encontro na minha vida um patrão autoritário,
um líder autoritário que me cobra demais. Então, nesse momento, naquela situação que estou vivendo, a figura que eu vejo representada, vamos dizer, nesse patrão, nesse líder, é aquele pai que eu tive autoritário, ou aquela mãe, entende? Então, às vezes, aquela pessoa não sabe que ela está adoecida, que ela precisa, mas as suas reações muitas vezes mostram que existe algo lá que precisa ser tratado, que precisa ser tratado. Estão me entendendo? Amém? Eu vou contar para vocês então uma história. Uma história, talvez algumas já conheçam, a história do Henry Ford, da fábrica Ford. Então, o Henry Ford, ele contratou então o Charles, o nome não sei se eu vou ler corretamente aqui, mas é Charles Steinmetz. Ele era um homem anão, diz na história que ele era um homem feio, deformado, mas que ele possuía uma das maiores inteligências que o mundo já viu no campo da eletricidade. E esse Charles, ele fabricou os primeiros geradores da fábrica Ford, lá de Michigan e não sei falar o nome aqui, Dearborn. Enfim, ele fabricou os primeiros geradores dessa fábrica. E um belo dia, os geradores queimaram. Então, toda a fábrica parou e a fábrica estava perdendo dinheiro porque não estava funcionando. Então, Henry Ford chamou vários mecânicos, eletricistas e ninguém conseguia resolver o problema. Estava perdendo dinheiro por causa disso. Então, ele mandou chamar Charles, esse que é o que foi o que fabricou os primeiros geradores. E esse gênio, ele chegou ali, ele ficou ali algumas horas a remexer ali nos motores e tudo mais. Depois de um tempo, ele ligou a chave, a fábrica voltou a funcionar. Embora, então, o Charles, né, ele mandou a conta, então, para o Henry Ford pagar, a conta no valor de $10.000. E embora o Henry fosse muito rico, ele mandou uma mensagem para o Charles, dizendo assim: essa conta não está muito alta pelo seu serviço por poucas horas em que você apenas deu uma mexida naqueles. Qual foi a resposta do Charles? Valor da mexida dos motores: $10. Valor do conhecimento do lugar certo para mexer: $9.990. Tal, 10 mil. Henry Ford pagou a conta. Bem, então, essa palavra nos mostra a respeito, né, essa história, na verdade, a respeito daquilo que só o Espírito Santo de Deus sabe. Onde tocar. Coisas que só Ele sabe onde mexer. Por isso que eu falei, né, e orei ali no início, nós precisamos permitir. Espírito Santo de Deus, nós precisamos orar, né, Senhor, o Senhor é aquele que intercede por mim. O Senhor é aquele que me mostra, para que Ele mostre onde Ele tocar na tua vida e na minha vida. Como nós vimos ali antes, há pessoas, há momentos que nós estamos enfermas, há situações na nossa alma que nós estamos enfermas e que nós não sabemos. Mas o Espírito Santo de Deus, ele vai nos capacitar, ele vai nos mostrar. Então, essa é a parte 6. Então, pedir ao Espírito Santo para nos mostrar qual é realmente o nosso problema e como devemos orar a respeito. E agora eu quero trabalhar com vocês um texto muito tremendo, uma parábola. Eu não consigo colocar ela toda aqui no post para vocês. Eu coloquei também ali Mateus 6:12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. E o texto, se vocês quiserem acompanhar aí na casa de vocês, onde vocês estão, eu vou ler agora o texto inteiro, Mateus 18, 23 ao 35. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus. E trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou ao senhor que fosse vendido. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." E o senhor daquele servo, porém,
Compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E agarrando-o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Ele o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: Servo malvado, perdoei-lhe aquela dívida toda. Por que me suplicasse? Porque me suplicasse, não devias tu igualmente compadecer-te do teu servo? Como também me compadeci de ti? E indignando-se o senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes tão a seu. Essa parábola é muito tremenda, né? Fala com perdão. E nós vemos aqui, nós sabemos que Jesus foi a única pessoa perfeitamente equilibrada, vamos dizer, sadia que viveu nesse mundo, né? Totalmente são. E o único que conhece o coração do homem. O único que sabe aquilo que está escondido no mais íntimo do coração do homem. E nessa parábola, o rei, ele resolveu acertar a conta com os credores. E esse servo dele, ele devia a quantia fantástica de 10.000 talentos. Para que a gente possa entender quanto que era essa quantia que esse servo devia, o imposto da Judéia, da Idumeia, da Samaria, da Galileia e da Pérea, somados naquela época, chegavam a cerca de 800 talentos. O imposto anual de todas essas províncias chegavam a 800 talentos. Esse servo devia quanto? 10.000 talentos. Então, nós vemos aqui que o exagero dessa quantia mostra uma dívida que era simplesmente impagável. Ele era um servo. Ele, né, recebia poucos talentos ali. Ele não tinha como pagar. Ele tinha uma dívida impagável. E essa dívida é a minha dívida e a tua dívida. Por causa do nosso pecado. A dívida que o Senhor pagou na cruz. É uma dívida impagável. Só que esse escravo, quando ele chega ali pro rei, ele não pede para que esse rei perdoe a dívida. O que ele pede? Ele pede um prazo. Porque no original a palavra que ele usa é macrotumazon, que significa uma concessão. E no Novo Testamento, toda vez que essa palavra é usada, significa eu peço um tempo maior. Me dá um tempo maior, me dá uma dilatação no tempo. Aí eu vou conseguir pagar a dívida. Só que o rei, ele se compadeceu. Ele teve misericórdia dele. O que o rei fez? Ele perdoou toda a dívida. Perdoou ele e perdoou. Mas esse servo saiu dali e encontrou um outro servo ali do rei, né? E esse servo do rei devia para ele a mísera quantia de 100 denários. Olha quanto que ele foi perdoado, olha o tamanho da dívida que ele foi perdoado. E quando ele encontrou esse que devia para ele, o que ele fez? Ele não agiu de misericórdia, né? Ele lançou ele na prisão. Ele falou: me paga o que você me deve. E lançou ele na prisão. E quando o rei soube disso, o que o rei falou para ele? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, atormentadores, até que lhe pagasse toda a dívida. A palavra diz que o rei ficou indignado quando ele soube a forma que ele havia agido com o outro servo, né? Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um. Essa palavra é muito séria, né? Então, essa palavra que fala que Deus, ele é um cobrador. Ele é um cobrador duro para aqueles que não perdoam e não são perdoados. Pessoas que não perdoam ou não são perdoadas, elas vivem sofrendo. Porque essa palavra fala que ele colocaria na prisão, onde elas são torturadas, todo tipo de dito. Nós vamos falar a respeito disso, que são os débitos e deveres.
A palavra nos mostra que nós, na nossa natureza humana, e nós vemos hoje tanto isso, a gente vê isso muitas vezes na rede social, como as pessoas, nós temos essa necessidade de amor, nós temos a necessidade da graça, nós temos a necessidade da aceitação. Muitas vezes aquilo que nós necessitamos e nós queremos receber, nós não olhamos que o outro também precisa. Precisa do amor, precisa do perdão, precisa da misericórdia, precisa da aceitação, né? E a palavra, a definição bíblica para pecado é violação da lei de Deus. Então, quando a gente peca, nós estamos transgredindo uma lei, vamos dizer, no sentido de débito, vamos dizer, com ela. Sabiam que a palavra dever e a palavra débito, na língua portuguesa, ela tem a mesma raiz? Ver e débito? Você já ouviram a pessoa falar assim? A gente fala assim às vezes, eu devo agir assim. Eu não devo agir assim. Ou eu estou em débito com. Ou fulano está em débito comigo. Fulano me deve algo. Nós muitas vezes ouvimos isso. Porque esse princípio, ele muitas vezes ele se aplica também ao relacionamento com as pessoas. Nós vemos que nós temos deveres e débitos uns para com os outros. Tem uma palavra que diz, eu não coloquei o texto aqui, me lembrei agora, mas que diz: não deveis nada a ninguém, a não ser. Então, muitas vezes, quando nós pecamos, vamos dizer, contra alguém, a gente fala assim: eu sinto que eu estou em débito com. Ou quando alguém peca contra as nossas vidas, nós falamos: fulano nos deve. Alguém já falou isso? Já pensou isso? Tanto que quando alguém é condenado, na sociedade, aí é prisão, vamos dizer assim, e essa pessoa, ela paga, vamos dizer, a pena dela, nós falamos que ela pagou o débito para com a sociedade. E Jesus expressou esse mesmo conceito no que nós falamos agora do Pai Nosso. Né? Por isso que ele fala, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. Então, eu tô falando assim, Senhor, o Senhor diz assim, ó, que eu oro, né, nessa oração do Pai Nosso, eu falo, Senhor, me perdoa da mesma forma, quer dizer, me trata da mesma forma que eu trato o meu próximo, trato o meu irmão. Veja esse perdão de Deus, eu preciso também dar esse perdão para as outras pessoas. Aí o que vem, muitas vezes, né, por causa da falta de perdão, de nos perdoarmos ou não perdoarmos ao próximo, eu coloquei aqui para vocês, eles e deveres. Existe em nós um sentimento de dever e que temos um débito, uma espécie de mecanismo automático pelo qual a cobrança de dívida entra em pagamento. Muitas vezes nós falamos assim, nós buscamos, na verdade, expiar os nossos erros, pagar as nossas dívidas, que nós não podemos pagar. Nós vimos que aquele servo, ele não tinha, de forma nenhuma, ele tinha condições de pagar a dívida. Mas nós queremos pagar. Nós queremos pagar as nossas dívidas ou cobrar dos outros que os outros paguem aquilo que nos devem. Então vamos dar um exemplo assim, ó. Vamos dizer que eu estou indignada comigo porque eu errei, porque eu fiz algo errado, porque eu pequei e eu estou com raiva de eu mesma. Então eu acho que eu tenho que pagar por isso. Muitas vezes as pessoas pensam que elas querem se punir porque elas pecaram, porque elas erraram. E elas pensam que elas têm que pagar por isso, né? Ou ela está com raiva, vamos dizer que de alguma pessoa que o feriu, não, ele vai ter que me pagar. Temos até uma postura com a outra pessoa, né? Ele vai ter que me pagar, então, né? Então, de alguma forma, a minha postura com a outra pessoa também é aquela cobrança, né? Que a pessoa paga, ela me deve, né? E eu tenho atitude dessa forma. Então, desse modo, coloquei essa imagem aqui para marcar, para nós não esquecermos, né? Esse modo inexorável, esse inexorável processo de dívida e cobrança entra em funcionamento. E a pessoa que entrega os seus verdugos interiores.
O que são os verdugos? Vocês viram que a gente leu essa palavra, os verdugos, né? Tem uma tradução que diz os atormentadores, são os carcereiros que atuam como cobradores, essa horrível. E sério isso, né? Então, esses atormentadores, eles começam a entrar, né, fazendo esse trabalho de cobrança. São os cobradores, eles são os verdugos que a palavra de Deus diz, que Deus fala que esse servo, ele seria encerrado na prisão até que ele pagasse tudo que ele devia. Ele seria entregue aos atormentadores. Então, aí vem todos esses sentimentos, né, de culpa, de ressentimento, porque ele decidiu não perdoar, né? Então, Jesus está nos ensinando que os que não perdoam e não são perdoados são entregues a sentimento de culpa, ressentimento, ao esforço, à aflição. Eles produzem em nós conflitos, estresse, toda sorte de problemas psicológicos. Então, é isso que a palavra diz quando nós decidimos de todo o nosso coração, quando nós não queremos perdoar ou sermos, né, perdoados. Então, vem esses sentimentos, muitas vezes de remorso, de culpa, por causa da questão da falta de perdão. E eu vou começar aqui com vocês, porque não vai dar tempo hoje de nós fazermos toda essa parte. Mas então, quais são as causas? Alguém dá um palpite aí? Quais são as causas, as maiores causas, a maior causa, uma das maiores causas dos problemas emocionais? Alguém tem algum palpite? Pensando em tudo aquilo que nós falamos, né? Até aqui. Bem, falta de perdão, Dani. Ó, são duas só. É claro que existem outras, né? Mas assim, as principais causas problemas emocionais que muitas vezes nós enfrentamos. Vou colocar aqui para vocês, que eu uma imagem legal. Não receber perdão, não perdoar. Então, como nós vimos, muitas vezes nós somos o servo dessa parábola. Nós achamos que não, mas muitas vezes nós somos esse servo dessa parábola. Por quê? Ele não compreendeu, na verdade, o que ele tinha recebido do rei. O que ele pediu para o rei? Ele pediu um adiamento um adiamento, vamos dizer, para que ele pudesse pagar. E o que aconteceu? O Senhor não só não adiou a dívida dele, o Senhor cancelou, anulou toda a dívida dele. Mas parece que esse servo não ouviu. Porque o que ele falou pro rei? Senhor, por favor, não execute a minha dívida, estenda o prazo da promissória, me dá um prazo mais longo que eu vou te pagar tudo o que devo. Ele tinha condições de pagar, mesmo que o prazo fosse estendido. Mas na estupidez dele, no orgulho dele, ele pensava que ele podia pagar. Ele podia pagar, né? Ele não conseguiu receber que o Senhor, na sua misericórdia, cancelou, rasgou a promissória, cancelou a dívida dele. Ele não absorveu isso. Ele não desfrutou. Ele não desfrutou. Ele pensava que ainda ele estava debaixo de condenação. Ele achava ainda que ele ainda estava devendo. Por isso ele pediu o dilatamento e ele achou que o Senhor deu para ele o dilatamento da dívida. E esses verdugos interiores, o ressentimento, a culpa, o esforço, a aflição, aquilo que eu coloquei para vocês, começaram a atuar dentro dele. E ele precisava então cobrar daquele que devia para ele, porque ele achava que ele ainda tinha que pagar a dívida. Estão me entendendo? Bem, estão entendendo? E muitas vezes nós somos assim. Quem não crê na graça de Deus? Tem alguém aqui que não crê na graça de Deus sobre a sua vida? Nós cremos nessa graça, não cremos? Nós falamos, nós cremos que nós recebemos, nós falamos, eu recebo tudo pela graça de Deus.
A graça de Deus é porque eu não mereço, é um favor sem merecimento. Como aquele servo? Aquele servo merecia ali o cancelamento da dívida? Não merecia, mas ele recebeu. Nós merecemos o perdão dos nossos pecados? Não merecemos, mas recebemos. E muitas vezes nós agimos como aquele servo. Ele não mereceu o perdão, recebeu, e ele quis cobrar do outro. Né? Ele não agiu de misericórdia. E muitas vezes a boa nova do evangelho não atingiu as nossas emoções, não atingiu o mais profundo do nosso íntimo, não penetrou no nosso relacionamento com as pessoas. Porque a palavra de Deus diz que eu tenho que perdoar as dívidas, assim como eu sou perdoado. Então, está falando também do relacionamento com o meu próximo. Isso precisa atingir. E a graça não é só favor sem merecimento. Às vezes nós simplificamos, né? A gente fala bem decoradinho, né? O que é graça? Se eu perguntasse aqui, acho que todo mundo ia responder, né? Graça é favor sem merecimento. A gente sabe que a gente não merece, mas é muito mais do que isso. É algo que nós não podemos conquistar com o nosso esforço. Amém? Então eu não posso conquistar, eu nunca vou ter condições de retribuir aquilo que Deus fez para mim. E quando eu não aceito, como aquele servo, ele não entendeu que ele tinha recebido na graça de Deus todo aquele perdão, o que ele tentou fazer? Ele tentou fazer com que o outro pagasse. Então, quando eu não entendo esse perdão de Deus na minha vida, eu tenho uma atitude trágica. Lembra que nós falamos uma vez num outro estudo nosso a respeito da força do nosso braço? Tem aquela atitude de trabalhar, de me esforçar. Eu preciso fazer alguma coisa. Na verdade, eu estou tentando me livrar do sentimento de culpa. Eu estou tentando expiar os meus pecados, pagar o meu débito. Era isso que aquele servo estava tentando fazer. Ele estava tentando pagar aquilo que ele achava que ele devia, porque ele não tinha recebido plenamente aquilo que o rei, aquilo, o perdão que ele tinha recebido. Então nós começamos a fazer coisas. Não, eu preciso trabalhar mais. Não, eu vou ficar mais 10 minutos a mais no devocional. Aí eu vou ler tantos capítulos da Bíblia. Aí eu vou ajudar mais pessoas. Então, nós ficamos tentando, através do nosso esforço, fazer aquilo que Deus já fez. Porque como aquele servo, muitas vezes nós agimos como esse servo da parábola, não entendendo essa graça. Nós não podemos pagar essa dívida. Nós não temos como pagar. Nós precisamos receber totalmente esse perdão. Só que a palavra diz que eu preciso receber e também dar, e também entregar esse perdão. Quer dizer, perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Então, esse é uma das principais causas, que é não perdoar. E também a questão de não perdoar, né? E não receber o perdão. Então, esse servo, ele não recebeu o perdão em primeiro lugar, e depois ele agiu de que forma? Não perdoando. E muitas vezes nós também não damos perdão, nós também não conseguimos receber esse perdão. E o resultado disso, o que é? Uma deteriorização dos relacionamentos. Nós vamos falar sobre isso, porque isso toca muito no relacionamento. Conflitos emocionais surgem através disso. Se torna um círculo vicioso, porque a pessoa ela não é perdoada, ela não perdoa, ela não é perdoada, e ela vive rancorosa, ela vive magoada, ela vive, na verdade, como? Debaixo dessa questão que a palavra de Deus diz também dos atormentadores, verdugos, né? Como aquele servo, né? Ele não compreendeu que ele foi totalmente perdoado. E assim ele saiu, ele pensou que ele tinha que sair cobrando aqueles que deviam, né? Saldar, digamos, a dívida dele. E assim ele agarrou o primeiro que encontrou, e você vai precisar me pagar, porque ele ainda achava que ele precisava pagar aquela dívida. E isso se tornou um círculo vicioso. Muitas vezes aquele que sofre rejeição, ele se torna um rejeitador. Né? Aquele que não recebe perdão, ele não perdoa. Quem não recebe graça, não concede graça. Então, Deus quer nos ensinar que eu preciso fazer, que a palavra de Deus diz, eu preciso fazer para o meu próximo aquilo que eu desejo que faça para mim. Né? E muitas vezes o nosso, vamos dizer, o nosso inimigo, Jesus fala que nós devemos perdoar os nossos inimigos, e às vezes o nosso inimigo somos nós mesmos, nosso maior inimigo. Nós
não nos perdoamos. Nós precisamos entender, né, nesse processo que o Senhor quer nos ensinar, né? Muitas vezes nós damos lugar a essa raiva, a esse ressentimento, e nós tornamos o nosso maior inimigo. E a palavra diz que nós precisamos nos perdoar a nós mesmos. Então, seria esse ponto, né? Esses dois pontos que nós vamos falar um pouquinho mais ainda, mas que fala a respeito, então, do perdoar a eu mesmo, entender esse perdão pleno e absoluto de Deus sobre a minha vida, eu mereço, que é pela graça, e por mais que eu faça qualquer esforço, nada disso, né, vai pagar a minha dívida. Deus já pagou totalmente a tua dívida e a minha. Eu preciso apenas receber esse perdão. E da mesma forma que eu recebo, eu preciso dar, né? E a palavra de Deus diz que aquele que não dá aquele que não dá esse perdão, também, né, ele está debaixo muitas vezes dessa prisão, desse cativeiro, na verdade, na sua mente, ali na sua alma, nas suas emoções. E na semana que vem eu vou contar para vocês uma história de um jovem que passou por uma situação mais ou menos assim, para que a gente possa entender. Hoje não vai mais dar tempo para passar para vocês, mas creio que até aqui, né, o Senhor já ministrou tanto nas nossas vidas. Bem, vou orar para a gente encerrar, tá bom? Que nós temos aí alguns minutinhos. Senhor nosso Deus e Pai, Deus, eu quero te louvar. Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra, Pai. Eu sei, Senhor Deus, que muitas vezes é difícil, Pai. É difícil, Pai, Deus, nós mexermos, Pai, Deus, em situações, Deus, ou que o Senhor precisa trazer lembranças, ó Deus, à nossa mente, que muitas vezes são dolorosas. Pai, nós vimos também nesse estudo hoje, Pai, que podem ter pessoas aqui que estão, ó Deus, adoecidas e não sabem, mas que muitas vezes as suas reações, Pai, em relação a Deus, as circunstâncias, a Deus, demonstram a Deus esse ferir, Pai, a Deus, esse lugar que a Deus ainda está machucado, Pai, mas que precisa, Deus, do bálsamo de enfermidade, Pai. Precisa, meu Deus, da tua cura, Pai. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor esteja, meu Deus. A tua palavra diz que nós não sabemos orar como convém, mas que o teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor esteja mesmo, Senhor Deus, trazendo a luz, Pai, trazendo essa cura, Pai. Ó Deus, nós vimos essa palavra que o Senhor está caminhando junto conosco nesse processo. Deus, e também levanta, Deus, pessoas, Pai, porque muitas vezes nós precisamos compartilhar com outras pessoas, Pai. Eu sei que tu tens pessoas, Pai, ó Deus, as quais, Pai, o Senhor levanta para que possamos, ó Deus, também, ó Deus, como diz a tua palavra, confessar as nossas culpas, compartilhar para que nós possamos sarar, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós vimos nessa palavra, Senhor, que o Senhor nos pagou. Ó Deus, o Senhor, ó Deus, nos libertou, que o Senhor, ó Deus, nos perdoou de uma dívida, Deus, que é impagável, Pai. Que nós jamais teríamos condição, como aquele servo, Senhor, não teve condição nenhuma. Ó Deus, nós não tínhamos condição, Senhor Deus, de pagar, Senhor Deus, a dívida do nosso pecado. Mas o Senhor Jesus, esse Deus, esse Rei, Senhor Deus, ó Deus, esse Deus de misericórdia e graça, pagou esse preço, ó Deus, e nos perdoou de tão grande dívida. Obrigada, Senhor. Não deixe que sejamos, meu Deus, como esse servo, ó Deus, tão insensato, ó Deus. Ó Deus, que não entendeu, ó Deus, que não recebeu, ó Deus, a tamanha graça que o Senhor deu, Pai. Ó Deus, que nós venhamos ter essa certeza no nosso coração do teu perdão sobre as nossas. Deus, em nome de Jesus, Pai, como a tua palavra diz, para que nós perdoemos, ó Deus, os nossos devedores da mesma forma, Deus, que nós somos perdoados por ti. Meu Deus, nos ensina, Pai. Nos ajuda a perdoar aqueles que nos devem, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a Deus também pedir perdão e nos arrepender, Pai, Deus, daquilo que nós erramos, Pai. Assim como a tua palavra diz, assim como nós perdoamos. Deus, em nome de Jesus, se existe alguém, ó Deus, que está, Senhor Deus, com dificuldade para perdoar, Pai. Deus, a tua palavra diz, Senhor Deus, que está numa prisão, Pai. Está num cárcere, Pai. A Deus, a tua palavra diz, Senhor Deus,
Ó Deus, que o Espírito do Senhor está sobre nós, está sobre mim, Senhor Deus, e o Senhor nos envia, Senhor Deus, para levar liberdade aos cativos, Pai. Beleza, nós sabemos, ó Deus, que muitas vezes a liberdade ela só vem, Senhor Deus, quando nós abrimos mão, Pai, quando nós decidimos, Deus, perdoar, Pai, para que, ó Deus, não sejamos entregues, como a tua palavra diz, Senhor, aos atormentadores. Nós sabemos que é um princípio da tua palavra. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor, na sua graça, eu sei que o Senhor nos deu graça e o Senhor já nos deu isso, Pai. A capacidade, porque o Senhor nos deu primeiro, ó Deus, esse perdão, Pai. A capacidade de perdoar, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor também esteja, Deus, dando essa capacidade, meu Deus, para cada um aqui, Pai. E se existe alguém, ó Deus, encarcerado, ó Deus, que hoje, Deus, seja liberto, Deus, desse cativeiro, Pai. E hoje decida, Deus, perdoar e ser perdoado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abençoe.